Olá pessoal, a gente começa agora mais um My News Entrevista. Hoje a gente está recebendo o governador do Mato Grosso, governador Mauro Mendes. Muito obrigada, governador, pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Jana, é um prazer estar falando contigo e com todos os internautas que te acompanham, né, nesse momento. Governador, vamos começar falando sobre a situação do enfrentamento aí do coronavírus no estado do Mato Grosso. Quantos casos vocês já têm confirmados? Já há mortes confirmadas? Como é que está essa situação? Juliana, hoje, nesse momento, nós temos aqui uma fotografia, nós temos 25 casos confirmados, nós ainda não temos nenhuma morte aqui no estado de Mato Grosso, graças a Deus, e nós temos, desses 25 casos confirmados, nós temos 8 pessoas hospitalizadas, sendo 4 em UTI e 4 em leito clínico de enfermaria, sendo que esses 8 pessoas, 8 cidadãos, eles estão internados nesse momento ainda em hospital privados. Nós não temos na rede pública, na rede SUS, ainda nenhum cidadão utilizando em função do serviço causado aí pela pandemia do coronavírus. Qual é a situação da rede SUS aí no estado? A gente tem falado muito sobre essa necessidade de achatar a curva justamente para que o sistema de saúde seja capaz de atender. Quantos leitos vocês têm hoje? Qual é a taxa de ocupação desses leitos? Quanto vocês teriam disponíveis? E quanto vocês estão construindo também para enfrentar essa crise toda? Isso, nós estamos fazendo um trabalho, Juliana, para ampliar a rede SUS, já que naturalmente aqui, praticamente em todo o Brasil, os leitos SUS são muito utilizados e também as UTIs, né, principal equipamento para os casos mais graves, elas têm uma taxa de ocupação normalmente acima de 85, 90, até 100% em muitas ocasiões, em muitas cidades brasileiras como um todo. Então nós aqui estamos fazendo já de uns 45 dias para cá um trabalho de ampliação, estamos construindo neste exato momento uma ampliação num hospital, que é um hospital metropolitano que nós temos aqui, que ele fazia cirurgia bariátrica e cirurgia de alta complexidade na ortopedia. Nós paramos, deslocamos isso para outra unidade e era um hospital pequeno, de 60 leitos. Lá nós estamos construindo, nesse momento, mais 210 leitos. Só que nós optamos por uma estratégia diferente, Juliana, do que alguns estados fizeram. Nós não estamos fazendo hospital provisório, nós estamos fazendo uma construção definitiva. Vai demorar um pouquinho mais, em torno de 30 dias, mas nós vamos ter um investimento perene que vai ser utilizado agora exclusivamente para a pandemia do coronavírus, mas também nós poderemos ter esse investimento, né, para a utilização da população depois de nós passarmos essa pandemia. Então tem esses 210 leitos, nós pegamos outros hospitais e segregamos leitos específicos e, ao final, o governo do estado de Mato Grosso, nós teremos, até o final de abril, quando a gente começa, pelas estatísticas, a ter um surto maior, nós teremos aqui em torno de 500 leitos de enfermaria, mais 110 leitos de UTI exclusivos reservados para os casos que demandar internação proveniente do coronavírus. Somando-se a isso, nós temos um hospital federal aqui, que é uma vergonha, está liberando, parece-me, 40 leitos, e nós temos a rede contratualizada com as prefeituras, que a gente está estimando algo em torno aí de mais 400 leitos no estado todo. Então nós vamos chegar muito próximo aí a 1.000 leitos, que é aquilo que o Ministério da Saúde recomenda pela nossa população, que é em torno de 3,4 milhões de habitantes. Com relação ainda nesse ponto da saúde, vocês estão tendo dificuldades para comprar equipamentos como respiradores, luvas, os equipamentos de proteção individual? A gente tem ouvido muitos relatos de médicos que esse tipo de material está faltando. Como é que está aí no Mato Olha, Grosso? Juliana, isso é uma falta que lamentavelmente existe no Brasil inteiro, existe no mundo inteiro. Essa semana eu vi alguns meios de comunicação divulgando que nos Estados Unidos, por exemplo, que é o país mais rico do mundo, eles estavam reutilizando máscara, né? Estavam usando uma máscara que você descarta aí 2, 3 por dia, 4, dependendo da atividade, 5, e eles estavam reutilizando, levando para uma esterilização e voltando para o uso das pessoas, porque não estavam conseguindo nem produzir nem comprar. Imagina os Estados Unidos, o país mais rico do mundo.
Então, aqui no Brasil, está faltando isso realmente. No Mato Grosso, na rede estadual, nós estamos bem equilibrados. Nos municípios está faltando bem, a gente conseguiu fazer um planejamento. Nós já compramos na China muita coisa, estamos aguardando a entrega. Recebemos um pouco do Ministério da Saúde, mas é pouco. E estamos produzindo aqui no Mato Grosso também, né, luvas, estamos produzindo alguma coisa aqui com as nossas confecções. Mas o grande volume nós compramos no mercado chinês desses EPIs, aqueles capotes de proteção total, máscaras, aventais, óculos, aquele protetor facial, tem muita coisa que nós compramos lá, inclusive nós compramos lá também respiradores, monitores, cama para esses 210 leitos que eu falei que nós estamos construindo, nós compramos na China, porque aqui no Brasil ou não tinha, ou quem se predispôs a entregar, pedindo aí 90 dias para fazer essa entrega, e nós conseguimos comprar na China com a entrega praticamente imediata. O senhor falou sobre a ajuda do governo federal também, né? Foi prometido aí uma série de recursos. O que já chegou para vocês e o que está fazendo mais falta nesse momento? Praticamente o que chegou para nós foi pouco mais de 6 milhões de reais. O nosso orçamento para o coronavírus, durante aí 4 meses, num planejamento aí de 4 meses de maior enfrentamento à pandemia, estamos prevendo algo em torno de 150 milhões de reais de investimento, chegou 6 milhões de reais. Chegou alguma coisa de EPIs do Ministério, prometeram 10 UTIs, até ontem não tinha chego ainda aqui no estado de Mato Grosso, e nós estamos aguardando, né, que possa chegar principalmente mais o kit, né, para testar, para que você tenha uma eficiência melhor na triagem, na segregação daquelas pessoas que estão com síndrome respiratória aguda grave, separando então aqueles que são os outros casos, H1N1, influenza, as outras doenças respiratórias, separando do Covid-19, permitindo então um tratamento mais eficiente, uma rápida recuperação em tempo mais adequado. A gente tem conversado com vários governadores e tem ouvido muitas reclamações dessa interlocução com o governo federal. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento num tom mais ameno. Na quarta-feira pela manhã já publicou um vídeo com uma informação que depois se mostrou que não era uma informação verdadeira. Como é que tem sido, como é que o senhor tem visto essa posição do presidente Jair Bolsonaro nesse momento de crise? O presidente Jair Bolsonaro é uma pessoa muito querida, ele tem sua dinâmica própria, tem seu jeitão, vamos assim dizer, é o nosso presidente. Ele chegou na presidência da República, né, com essa estratégia de fazer afrontamento, afrontando os políticos, afrontando o PT, né, fazendo esse embate mais duro, mas eu julgo que nesse momento não é a melhor estratégia para conduzir o país no momento de tão grave crise na saúde. Com certeza nós teremos pela frente uma gravíssima crise econômica, e o que nós menos precisamos é de criar também crises políticas por problemas de relacionamento. Então, é bom que todo mundo tenha juízo nesse momento, é bom que todo mundo tenha calma, né, que todos os atores, governadores, prefeitos, presidente, deputados, Congresso Nacional, todo mundo tem que focar no nosso maior inimigo, que é o coronavírus, na sequência, as graves consequências econômicas que nós teremos, e não fazer disso motivo para criar outras crises, principalmente política, porque isso pode ser evitado se todo mundo trabalhar com seriedade e focar em fazer aquilo que o Brasil espera de nós nesse momento. Um dos pontos de atrito tem sido justamente a questão do lockdown, da restrição de funcionamento de algumas atividades. Como é que está aí no estado? Quais atividades estão funcionando e qual é a posição do senhor a respeito do lockdown, do fechamento total de serviços oferecidos à população? Juliana, eu acho que houve nesse item especificamente primeiro, faltou um pouco de uma coordenação central do governo federal para emanar uma diretriz que pudesse ser seguida pelos estados e depois seguida pelos municípios. E aí cada um começou a tomar medidas. Todo dia nós estamos sendo bombardeados pelas terríveis imagens que nós vemos lá da Europa, da Itália, de outros países, da Espanha. E quando a gente vê lá 800 mil mortes por dia, isso assusta qualquer um. E quando você vê lá o cara fazendo um lockdown lá, começou todo mundo querer fazer lockdown. Aqui no Brasil, alguns governadores, que foi seguido por alguns prefeitos, e aí nós começamos a ter algumas
que eu chamo assim, de irracionalidades, porque não é racional você pegar uma cidade pequena que não tem nenhum caso confirmado, nenhum caso suspeito, e querer dar o mesmo tratamento da Espanha, o mesmo tratamento da Itália, o mesmo tratamento de São Paulo, que já está tendo dezenas de mortes. Até porque isso vai causar um gravíssimo, né, efeito colateral na crise econômica. Então é muito sensato que você aplique o remédio certo na hora certa. É importante todo mundo criar as restrições de convívio social, de contato entre as pessoas. É muito importante que todos adotem os procedimentos de afastamento, mantendo 1,5 metro de distância, não cumprimentar as pessoas, não abraçar, ou seja, tudo aquilo que é amplamente divulgado, né, praticar efetivamente isso. Agora, um fechamento total das atividades econômicas, isso vai produzir um efeito colateral quando este remédio for aplicado fora de hora, que aí nós vamos ter que ficar muitos dias, muitas semanas, talvez muitos meses fechado. Veja bem, teve cidade que não tinha um caso, um só, e aí o prefeito foi lá e decretou lockdown. Fecha tudo. Olha, se tinha um caso e ele fecha tudo por 15 dias, daí 15 dias, né, vai ter 50 casos provavelmente. Isso mostra a estatística. Se ele fecha com 50 ele vai fazer o quê? Vai manter fechado. Mais 15 dias, vai para 30. Com 30 dias vai ter 200 casos. Mas se ele fechou com 50, o que ele vai fazer com 200? Voltar atrás? Não, mantém fechado, vai para 45 dias. Então, isso pode fazer com que você fique aí 60, 90 dias, 120 dias fechado. Isso vai quebrar meio mundo, vai desempregar muita gente, vai trazer muita dor, muito sofrimento. Então, o lockdown, se fecha tudo, é um remédio necessário, ele tem e deve ser aplicado, mas no momento certo, para você minimizar esse tempo, não fazer com que ele seja aí de 60, 90 dias e talvez de 30 dias aplicado ali naquele exato momento que você precisa estancar a velocidade de transmissão do vírus. A Organização Mundial de Saúde, o nosso ministério, ele recomenda que ele deva acontecer quando você tem 80, 70, 80% dos leitos SUS destinados a isso, fazer o lockdown para diminuir a velocidade de transmissão. Então veja aqui no nosso caso, Juliana, nós não temos ainda, eu falei no início da nossa conversa, nenhum cidadão mato-grossense internado nos nossos leitos SUS. Olha, tem lá hoje algumas dezenas de leitos à disposição para receber essas pessoas. Não tem ninguém internado. É razoável fazer lockdown aqui agora? Não é razoável, porque senão eu vou ter que ficar aí 90 dias, 120 dias em lockdown aqui no meu estado. Então nós estamos recomendando, ontem nós baixamos um decreto aqui no estado de Mato Grosso, dando uma diretriz, algo que eu acho que o governo federal já devia ter feito, dando uma diretriz técnica, não é na base do achismo, do achômetro e nem do desespero causado aí pelo excesso de informações que estão circulando e que as pessoas ficam, com razão, apavoradas. Nós criamos, então, um parâmetro técnico, seguindo nas normativas técnicas, onde a gente diz, olha, quando você tiver um caso, a transmissão chamada transmissão local, você faz isso, isso e isso. Perdão, deixa eu interromper o senhor, só porque isso é importante. Quando tiver um caso, o que é esse isso e isso que o senhor mencionou? O senhor consegue citar pra gente explicar melhor? Sim, eu só não queria ser tão detalhista. Não, mas essa informação é importante. Essa informação é importante. Já que você pediu, eu posso lhe explicar com um pouco mais de clareza. O que nós fizemos? Em todo o estado de Mato Grosso, nós determinamos alguns níveis de restrição, independente de ter ou não ter caso. Então as pessoas não podem fazer reuniões em praças, em igreja, qualquer tipo de aglomeração, qualquer tipo de reunião, clube, cinema, tudo aquilo que aglomera pessoas e é uma atividade que, se paralisada, claro, vai causar algum impacto, mas é um impacto menor. Bares e restaurantes, por exemplo. Bares e restaurantes, eles só são permitidos para delivery ou retirada no local. Você não pode se aglomerar em bares nem em restaurantes, né, a não ser nas rodovias que você permite, né, que as pessoas, que os caminhoneiros possam fazer refeição, senão eles param de transportar aí as nossas importantes cargas por todo o Brasil. Então, isso está proibido em todo o estado. Aonde for detectado a transmissão local, o que é a transmissão local? Quando você consegue saber aquele indivíduo que foi identificado com coronavírus, como que ele pegou, aonde ele foi, com quem que ele contactou e da onde ele pegou. Você tem a rastreabilidade
dessa transmissão. Então, isso é chamado de transmissão local. Feito isso, você vai determinar, né, algumas novas restrições. Quais são? Olha, a partir daí você começa a segregar os idosos, né? Você, então, além daquelas anteriores, você adiciona um pouco mais. Segrega os idosos, né? Em casa. Em casa, né? Segrega os idosos, segrega o grupo de risco e também você adiciona a esse nível de restrição, né, algumas atividades e permite que todas as atividades essenciais fiquem funcionando, aquelas que estão inclusive no decreto federal. Quais são as atividades que se acrescentam nesse momento? Olha, nesse momento você pode colocar, por exemplo, praças foram restringidas, jogo de futebol, tudo aquilo que, na verdade, né, gera alguma atividade coletiva, mas que não tem grande impacto na vida econômica, como você parar todo o comércio. Aí vamos para o terceiro caso, Juliana, que é a transmissão comunitária. A transmissão comunitária é aquela que você perde a rastreabilidade. O indivíduo foi contaminado e você não consegue saber, não viajou para São Paulo, ele não foi para a Itália, ele pegou e não consegue identificar direito onde ele pegou. Então está começando a ter uma transmissão descontrolada naquela cidade. A partir daí, o prefeito, que é a autoridade sanitária local, ele está autorizado, então, a fazer a segregação, a paralisação de algumas das atividades econômicas para que você diminua, então, a velocidade dessa transmissão. Isso tem que ter essa sequência, essa escala. E município que não tem nada, não tem nem transmissão local, nem comunitária, em tese, ele tem que continuar a vida dele normal, porque não tem um risco ali eminente, né, de ter uma grande contaminação, não tem por que você fazer essa quarentena total, parando o comércio, como alguns estão fazendo, parando a indústria, parando tudo, e aí vai criar um efeito colateral econômico gigantesco na cidade, no estado, no nosso país. Porque o posicionamento do senhor é um pouco diferente da maioria dos demais governadores, e eu queria perguntar para o senhor especificamente o seguinte: dentro desse cenário de se aguardar para começar uma quarentena, um isolamento social mais restritivo, não se corre um risco de aumentar o número de mortos, de aumentar o número de fatalidades com essa doença que a gente tem visto que tem matado gente no mundo inteiro? Olha, Juliana, eu não estou defendendo que não se faça nada e, aliás, nós estamos fazendo bastante coisa. Nós já impusemos, tem 15 dias, nós impusemos, via decreto, esta restrição ao convívio social. Eu só estou dizendo que não podemos nem ser radical naquilo que defende aqueles que acham que não deve fazer nada, está errado, na minha opinião, e nem tão radical naqueles que dizem, não, nós temos que parar tudo e dane-se, vamos ficar 6 meses, 2 meses, 4 meses, o tempo que for necessário. Quem diz isso, Juliana, é porque está com a prateleira cheia, com dinheiro na conta bancária, ou até alguns que têm a certeza que no final do mês, independente do que acontecer, o salário dele cai na conta. Como é que vai ficar os trabalhadores das pequenas, das médias, das microempresas no Brasil inteiro? Será que essas pequenas, não é só o prejuízo do pequeno empresário, do microempresário, e os trabalhadores que trabalham nessas empresas? Será que esse patrão vai ter o dinheiro para pagar o salário deles? Então nós temos que pensar nisso também. Eu acho que a virtude nesse momento está no equilíbrio, está no bom senso. Nós temos que tomar as medidas de saúde, adotar todas as medidas necessárias e possíveis. Não adianta achar que não teremos problemas aqui. Teremos, os Estados Unidos está tendo, a Europa está tendo, o mundo inteiro está tendo. O que nós temos que fazer é trabalhar para minimizar isso. E isso eu estou fazendo. Acredito que os governadores, né, e muita gente, o Ministério da Saúde está fazendo. Mas, infelizmente, nós teremos problemas. Existem pessoas morrendo por aí de H1N1, né, de outras doenças, de influenza, de doenças pulmonares, né, de centenas de outros problemas. Agora, esta epidemia ela ganhou uma repercussão midiática muito grande, envolveu emocionalmente a nossa sociedade, a população mundial, e nós estamos ficando um pouco irracionais para tomar as decisões. Então, nesse momento, é momento de foco no nosso objetivo, entender que nós temos que fazer tudo que for possível e necessário para salvar vidas, mas não podemos arruinar a vida de milhões de pessoas por medidas exacerbadas ou tomadas inadequadamente em momento inoportuno. O lockdown é uma medida que eu concordo com ela e acho que é um remédio que possa ser aplicado, mas no momento certo. Ninguém aguenta ficar 90 dias fazendo quimioterapia. A quimioterapia, ela cuida
de um paciente que tem câncer e até cura. Agora, se você meter o cara 30 dias, 90 dias, todo dia na quimioterapia, ele morre no meio do caminho. Infelizmente, é isso que eu acho que alguns estão fazendo no Brasil. Mas, governador, não é o caso dos estados, do governo federal, dos municípios entrarem com uma assistência justamente para essas pessoas que não têm uma reserva ou que não têm um salário garantido todo mês? Olha, Juliana, vem cá. Eu acho que sim, concordo com você. Ótimo, legal. Agora, a minha receita aqui e de todos os estados das prefeituras, elas vão cair 20, 30, 40, 50%, dependendo do estado. O dinheiro que vai entrar no meu cofre não vai dar para pagar o salário de quem trabalha para o governo dos estados ou dos municípios. Comprar remédio, pagar as contas básicas, pagar o combustível, a viatura andar, o remédio para manter os hospitais funcionando. Como é que eu vou aumentar programas sociais nesse momento? Então nós temos limitações. Temos que fazer isso? Temos. E vamos fazer dentro dessas limitações. Agora, o governo federal, ele tem outros mecanismos que nenhum estado, nenhum município tem, porque ele tem a Casa da Moeda, ele tem os bancos, ele pode emitir dívidas, ele pode vender reservas internacionais. O Brasil tem lá 300 e tantos bilhões de dólares em reserva, então ele pode vender uma parte dessas reservas, fazer esse dinheiro circular, criando essa rede de proteção, e é um pouco disso que o governo está fazendo. Não estou dizendo que ele não está fazendo. Tem lá aqueles R$600, tem um programa bacana, só que isso demora. Infelizmente, nós somos um país burocrático, né? Então, para que essas coisas aconteçam, isso demora um pouquinho. Está de parabéns o governo, eu não sei se isso vai ser suficiente. Agora, não adianta achar que nós somos os americanos. Enquanto a gente está dando R$600 por mês, o americano está dando $1.200, que é nada mais nada menos que R$6.000. A nossa capacidade de criar uma rede de proteção total é mais ou menos assim, Juliana. Um cara rico que tem alguns milhões na conta, falar para ele que pode ficar 6 meses parado, para ele está bem, não é? Agora, e os trabalhadores? A 70% da população brasileira, isso não é bem assim. Então, por isso que eu digo que a gente tem que tomar cuidado nessas medidas. Elas são necessárias, é um remédio apropriado, mas é um remédio que tem que ser dado na hora certa e na dose certa, para ele não ter um efeito colateral muito gigante no país. O nosso presidente, talvez ele coloca as coisas de uma maneira um pouco mais, assim, vamos dizer, muito característica, da personalidade do nosso presidente, respeitosamente falando, mas, na essência, ele tem um pouco de razão. Óbvio que nós temos que salvar vidas. Agora, vamos salvar vidas, mas também não podemos arruinar as vidas de milhões de brasileiros, de milhões de micro, pequenas empresas, de trabalhadores nesse país. Governador, com relação à questão econômica, já que a gente está abordando essa situação do lockdown, qual é a previsão que o senhor faz de redução de arrecadação no Estado e com relação também à assistência que vocês estão dando aos mais vulneráveis? Como é que está isso aí? Olha, Juliana, a queda na arrecadação, ela vai ser terrível. Nós aqui, o Estado de Mato Grosso, a gente prevê agora no mês de abril, uma queda na ordem aí de 30% a 40% na receita pública do Estado de Mato Grosso. Isso é catastrófico. Isso vai acontecer no Brasil inteiro. Talvez tenha alguns estados que seja pior ainda. Então nós temos aí uma duríssima realidade para frente. Como é que o Estado vai pagar salário, vai comprar remédio, medicamento? Como é que nós vamos continuar mantendo as nossas atividades essenciais? Pagando o salário dos profissionais da segurança, enfim, uma série de compromissos, se vai entrar 30%, 40% a menos de receita. Nenhum estado brasileiro que eu saiba tem poupança grande. Um ou outro pode até ter um dinheirinho em caixa, mas a grande maioria do estado está vendendo o almoço para comprar janta, como diz no ditado popular. Então, assim, com dificuldades, estão pagando... Tem estados aí, o meu, graças a Deus, estão com o salário em dia, com nossos fornecedores em dia. Conseguimos isso agora, no início do ano, porque quando eu assumi aqui em janeiro de 2019, peguei com 13º atrasado, salário atrasado e a minha cadeia de suprimento com 4, 5 meses de atraso. Em um ano nós conseguimos colocar em dia. E agora vem aí o efeito coronavírus, nós vamos ter novamente um ano com muitas incertezas e com uma grande certeza que é uma gigantesca crise econômica pelo desaquecimento de tudo no nosso país e o que é pior, no mundo, porque não é só um problema brasileiro, passa a ser um problema mundial. Então a gente não sabe ainda mensurar adequadamente as consequências disso e até onde vai
e até onde irão todos os efeitos colaterais dessa grande paralisação que está acontecendo em muitos e muitos países ao redor de todo o planeta. Assistência social, né? Nós aqui liberamos esta semana 8 milhões e meio de reais para mandar para os municípios comprar cestas básicas, serão então 100 mil cestas básicas adquiridas nos municípios. O governo comprou mais 150 mil, nós temos uma população aí, né, de 3,4 milhões de habitantes, né, então isso é proporcional a quanto habitantes nós temos. A iniciativa privada, tem uma única empresa aqui, Juliana, que já declarou que vai doar 50 mil cesta básica por mês, é uma grande empresa do agronegócio, durante 3 meses. A minha esposa e primeira-dama, ela está liderando nesse momento uma campanha junto com toda a rede de assistência para angariar doações para esse fundo de assistência social, para que nós possamos antecipar e fazer com que essa segurança alimentar possa atender as pessoas mais vulneráveis. Se isso não acontecer aqui ou em qualquer parte do Brasil, as pessoas não vão ficar quietas em casa passando fome, porque tem muita gente sendo desempregada, muita gente que perdeu a sua renda e elas até agora estão só ouvindo falar que vai chegar aí um auxílio do governo federal, que é importante, que é louvável, mas que ainda não chegou. E já tem gente aí há 15 dias sem faturar, e ele faturava no dia, na semana, para comprar comida no final de semana. Vocês têm informações de inteligência de como que está isso, se há um risco de um caos social, como o jornal Estado de São Paulo publicou nesta quarta-feira, já de informações no Rio e São Paulo de pessoas saqueando lojas, enfim. Esse cenário existe no Mato Grosso? Olha, por enquanto não, mas é um cenário que ele é explosivo. Isso basta acontecer 2, 3 lugares, a mídia vai mostrar isso e as redes sociais mostram isso de maneira instantânea, e aquela história, exemplos arrastam multidões, bons ou ruins, principalmente os ruins. Então isso pode inspirar populações que estão aí vulneráveis, grupo de pessoas, cidadãos que podem estar aí nos conglomerados urbanos, nas grandes cidades principalmente, e isso pode sim acontecer em muitos lugares no Brasil. Nós estamos monitorando, por isso que aqui o governo de Mato Grosso está agindo rapidamente para tentar evitar que isso ocorra no nosso estado pela pressão alimentar que estas famílias, que esses cidadãos possam ser submetidos.